Esse é um procedimento absolutamente normal nesse tipo de processo, não é? Ele é submetido agora a uma avaliação psiquiátrica para verificar justamente se ele não oferece riscos à sociedade, se ele tem condições de ser reintegrado sem oferecer riscos à sociedade e sem ser um risco a si próprio, né? Porque se ele não tiver condições psíquicas, não é, para ser reintegrado à sociedade, para ter uma vida produtiva, por exemplo, para ter um ambiente saudável para se desenvolver e também, né, não se colocar em risco, será recomendado certamente no laudo psiquiátrico mais um período de internação em manicômio judiciário ou em hospital psiquiátrico por um período de mais 3 anos, em que, ao final, será submetido a mais uma perícia médica. O que acontece nestes casos? Não é? Geralmente, em casos de grande, né, comoção social, como é o caso dele, evidentemente, né, porque assim que teve a facada e ele foi identificado, ele foi o primeiro que admitiu isso, né, mas sempre, né, se via que era uma pessoa com transtornos, né, depois que se verificou a extensão disso. E os detalhes, quer dizer, se estava acompanhado, se não estava, se houve mandante, não houve, a própria Polícia Federal foi capaz de esclarecer isso depois. Mas a questão é que ele, né, pode ser sujeito, né, de violência, mas isto é objeto de também uma pesquisa, mas por agentes judiciários, e também isso é complementado, né, por um círculo de assistentes sociais que complementam esses laudos antes da autoridade judiciária completar a sua decisão. Então, não é que simplesmente ele será colocado em liberdade. Essa é uma decisão que tem que ser muito bem pensada. Nós tivemos um caso aqui em São Paulo, que era o do bandido da Luz Vermelha. Né? Depois de 30 Caramba, anos... Guilherme, você é velho, hein? Não, rapaz, você é velho pra Hoje foi o Leonardo citando o CQC, Ricardo. O homem da Luz Vermelha de tem pelo menos... 2010. Eu não era nem a lei dos homossexuais. Nascido. Ou seja, o Guilherme tem idade... O Guilherme tem idade pra ser meu pai. Tá, mas aí, vai, Guilherme, continua. Mas eu não pude deixar. Eu não pude deixar, mas fala aí. Era só um exemplo, porque ele foi colocado em liberdade, né, depois de 30 anos, por insistência de um laudo psiquiátrico, quando, por exemplo, naquela ocasião, ele não tinha condições de ser colocado em liberdade do ponto de vista psiquiátrico, e também ele poderia sofrer violência física pelos crimes que ele havia cometido. O resultado, naquela semana, ele foi assassinado, inclusive porque ele ameaçou pessoas. Então, quer dizer, esses laudos psiquiátricos precisam ser muito bem conduzidos e muito bem observados. A sociedade precisa ser muito bem esclarecida. Então, eu não acho que seja uma situação que simplesmente se desenrolará sem maiores esclarecimentos para a sociedade. Nós precisamos observar.